É uma velha luta e bastante digna, e deve ser sempre mantida, que é uma luta para acabar com esse tipo de opressão. Ou seja, o fim último, pensemos bem de maneira muito clara, o fim último é sempre deixar, vamos pensar assim, qualquer movimento de pluralidade, o seu objetivo final deve ser não existir mais. Isso politicamente é muito importante. O que eu quero dizer com isso? O último fim de qualquer meio ou de qualquer reflexão sobre movimentos plurais é ele se pensar como desnecessário no futuro, como uma finalidade mesmo. Em que sentido eu estou dizendo isso? No sentido de que eu rompendo com a opressão, rompendo com a discriminação, ele se torna algo de todos. Se tornando algo de todos, ele se torna evidentemente desnecessário, porque a opressão não ocorre mais. Eu estou tentando fazer um exercício de lógica muito básico, para que a gente não perca de vista que qualquer movimento plural deve servir para todos. Todos. Qualquer movimento de gênero não pode, de nenhuma maneira, se restringir ao seu próprio umbigo, ou começar a criar muros, numa lógica, evidentemente, de partição, ao invés de uma lógica de, o Foucault vai chamar, né, de injunção. Ao invés de ser disjuntivo, o negócio tem que agregar, como se costuma dizer. Isso me parece muito importante. Por quê? Porque se há uma condição de qualquer movimento plural que deve existir, é a sua condição de ser um instigador do próprio pensamento. E esse mesmo autor, como eu já tinha dito antes, o Adorno, dizia uma coisa muito importante. Nós temos que pensar o negativo. Tem que pensar o negativo. Você tem que pensar o que não é ainda. E se pensar o já dito, isso não me interessa. Ou seja, o já dito é posto, é imposto. Eu pensar o imposto, não. Ou seja, o que me interessa é pensar o negativo. Pensar exatamente o rompimento. Essa oportunidade que a gente tem de não naturalizar um estado de coisa violento, que é reproduzido pelo discurso, pelas instituições sociais e pelas instituições estatais, em se tratando de gênero, e em se tratando de outras dimensões. Eu estou tentando fazer um grande círculo aqui, para que a gente consiga conversar a respeito de algo que é um pouquinho mais, se é que é possível, né? Um pouquinho mais complicado. Eu vou aos exemplos. Eu vou aos exemplos agora no final, para a gente instigar um pouquinho mais o debate, que eu acho importante. Qual é a principal dificuldade que nós temos em pensar, na minha opinião, questões de pluralidade, não de identidades, mas de alteridades, né, no plural, de singularidade, eu acho que é essencial, palavra que eu utilizei já algumas vezes. Vou começar no direito, vou botar uns pontos bem claros. Talvez qual sejam as demandas dos movimentos plurais? Seja, por um lado, reconhecimento. Reconhecimento, eu já disse que é uma estratégia talvez um pouco limitada. Por que é uma estratégia limitada? Porque, de fato, tem um problema. Se não reconhecer, vira ou vive à margem. Aí, vivendo à margem, tem uma carga de sofrimento muito maior, um enorme sofrimento. Isso é óbvio. Agora, uma coisa importante é, na minha opinião, o outro lado da história, o outro lado da moeda. O que esse reconhecimento que eu falei, dado pela burocracia estatal, traz consigo? Isso me parece mais importante. E os casos concretos estão aí para a gente ver. Vou pegar apenas dois, para a gente discutir, talvez, se você tiver interesse. Um que tem a ver, por exemplo, com o casamento igualitário, pensar assim, e outro, por exemplo, relacionado a leis de identidade de gênero. Trago dois exemplos que são exemplos atualíssimos aqui, não só no Brasil, mas na Argentina já tem duas leis sendo discutidas a respeito disso. Uma do casamento igualitário já tem na Argentina, mas da lei de identidade de gênero começou já há algum tempo a discutir, mas agora está sendo votada. O que quer dizer isso? São demandas muito nobres, muito justas, que evidentemente impõem uma lógica de reconhecimento, porque de fato, se eu desconhecer esse tipo de coisa, eu não reconheço a pluralidade e a liberdade da pessoa em se ver da maneira que ela bem entender, de viver da maneira que ela bem entender. Isso é uma questão de liberdade, inclusive.
Talvez não exista nada mais liberal que isso. É uma questão de liberdade mesmo, não só de reconhecimento. Mas uma outra dimensão que me parece ser ainda mais problemática, que eu apenas insinuei no início e quero falar agora para a gente ir partir para a conversa, para o diálogo, seria a segunda dimensão. Como eu falei, que vai para além do reconhecimento jurídico, ou do reconhecimento através da burocracia estatal, ou melhor, os movimentos plurais serem reconhecidos para além da burocracia estatal. Ou seja, para além dessa, vamos chamar, como eu falei antes, legislações assimilacionistas. O que isso representa, na minha opinião? Quando existem esse tipo de formas, por exemplo, relacionados ao... E a crítica é bastante recorrente, todo mundo que lê meia dúzia de páginas sobre gênero sabe disso, não estou falando nenhuma novidade. Questões relacionadas à instituição, por exemplo, esse caso que eu dei do casamento igualitário, não raro, quando se instaura ou quando se coloca esse tipo de reconhecimento através da burocracia estatal, não raro o que se instaura ou que se reinstaura são novas formas de hierarquia social dentro desses reconhecimentos. O que eu quero dizer com isso? Não raro existem reprodução de novas formas de hierarquia social, ou seja, obstrui outras alternativas relacionadas a reconhecimento de singularidades. O que eu quero dizer de maneira muito direta? Qualquer tipo de inclusão, como a gente está falando, de legislações assimilacionistas que reconheçam, de ok, pode haver o casamento igualitário ou algo parecido, não raro inclui e pode correr um risco de converter-se num modelo de legitimidade, por exemplo, de gênero ou sexual. Qual é o grande problema disso? Eu excluo um universo enorme de outro tipo de relações afetivas que eu posso ter, por exemplo. Ou relações afetivas ou de parentesco, que não se pode equiparar aos padrões de um reconhecimento como é a instituição casamento, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Sempre quando há uma espécie de inclusão, é uma moeda de duas faces, evidente, né? Quando há um processo de reconhecimento, há um processo de exclusão também. Há um processo de hierarquia social ali. Ou seja, e há um movimento bastante de subordinação ali. Na medida que eu digo, ok, reconhecemos, e evidentemente vai ser dentro de um padrão de uma burocracia estatal, que tem aquele problema lá que eu falei antes para vocês, que é o problema de violência intrínseca. Ela vai assumir aquilo como algo reconhecível, mas dentro de uma estrutura hierarquizada e submissa, que exclui uma outra série de possibilidades de relações, por exemplo, nesse caso do casamento, que não seja casamento, sejam outras relações afetivas ou mesmo de parentesco. Aqui tem um problema. Ou seja, o reconhecimento, a inclusão se torna um risco de converter exatamente na nulidade ou na nulificação dessa história, me parece. Ou seja, aqui talvez seja um ponto a gente discutir. Reduzir, notem, olha o paradoxo dessa história. Reconduzir, por exemplo, a gente fala não vou nem entrar nisso, mas é só para a gente ilustrar um pouquinho mais, falar em reconhecimento de uma lei de identidade de gênero, trans, por exemplo, ok, maravilha, deve ser assim. Mas não serve apenas um mero reconhecimento, né? Evidente. É muito menos o reconhecimento que se dá a partir de uma hierarquia. Ou seja, que vai reconduzir novamente esse horizonte a uma heteronormatividade. De novo. Porque a plataforma do direito é assim. Entendeu onde eu quero chegar? Nós estamos trabalhando com uma faca de dois legumes. Não vai ter o melhor dos mundos. Então, a gente tem que ficar atento quando se fala de movimentos plurais, que obviamente vão demandar uma série de reconhecimentos. Por um lado, a gente, obviamente, isso, vamos chamar assim, passa a não viver supostamente à margem e pode fugir de uma série de sofrimentos, sem dúvida nenhuma.